Durante milênios, profetas, sábios e civilizações inteiras falaram de um reino que não é deste mundo. Mas, e se todas essas mensagens estivessem dizendo a mesma coisa, e ninguém percebeu? E se o reino dos céus que Jesus pregava, o Nirvana, que Buda buscava, e até os campos de juncos dos egípcios fossem apenas formas diferentes de apontar para o mesmo lugar, um lugar dentro de você? O que você vai ver agora não é religião. É um código antigo, esquecido, mas que sempre esteve à vista. Jesus mencionou o reino dos céus mais de 30 vezes nos evangelhos. Mas o mais curioso é que ele nunca o descreveu como um lugar físico para onde vamos depois da morte. Pelo contrário, ele foi bem claro: o reino dos céus está dentro de vós. E também, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Suas parábolas, como a do grão de mostarda, sugerem que o reino é algo pequeno que cresce dentro de nós. Ele falava de algo que já existe, mas que precisa ser descoberto. Muitos teólogos modernos e místicos concordam. Jesus não falava de um céu após a morte, mas de um estado de consciência acessível aqui e agora. Os evangelhos gnósticos, descobertos em Nag Hammadi, reforçam essa ideia. Para eles, o reino seria uma realização interna da verdade, uma abertura da mente e do coração para o que é eterno. Em suma, não é um local, é um nível de ser. Do outro lado do mundo, Buda nunca usou a expressão reino dos céus, mas seu ensinamento aponta para a mesma verdade central. Buda dizia que a iluminação é o fim do sofrimento e a percepção direta da realidade como ela é. Para ele, o sofrimento vem do nosso apego e da nossa ignorância. E qual a saída? Olhar para dentro. O Nirvana, na tradição budista, não é um paraíso com portões de ouro, mas a libertação de todo o ego medo e elossal. É interessante notar o paralelo. Enquanto Jesus dizia: quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Buda ensinava: não há eu, não há ego, há apenas consciência desperta. Ambos apontam para a mesma direção. O reino não está lá fora. E só pode ser acessado quando você renuncia ao seu falso eu, a máscara que você usa todos os dias. Viajando ainda mais no tempo, encontramos os antigos egípcios. Para eles, após a morte, a alma passava por um julgamento. Se o coração do falecido fosse mais leve que a pena da verdade, chamada Maat, ele entraria no campo dos juncos, uma espécie de paraíso celestial. Mas essa visão não era só para depois da morte. Em vida, o faraó buscava se tornar um com Osíris, o deus da ressurreição. A iniciação nos mistérios egípcios envolvia um renascimento simbólico, morrer para o mundo material e renascer para o mundo espiritual. Alguns estudiosos acreditam que Jesus pode ter sido influenciado por essas tradições, já que o Egito era o centro esotérico do mundo antigo. Mais uma vez, o céu egípcio exigia pureza interior, autodomínio e verdade. E não para por aí? Na mitologia suméria, o paraíso era chamado de Dilmun, um lugar onde não havia doença, sofrimento ou morte. Era tipo do Éden ancestral, um jardim divino, muito semelhante ao jardim do Éden bíblico. Mas de novo, Dilmun era mais um estado de equilíbrio do que um local físico no mapa. Entre os hindus, temos o conceito de moksha, a libertação do ciclo de reencarnação. Isso só acontece quando se compreende que o Atman, a alma individual, é idêntico ao Brahman, a consciência suprema. No taoísmo, o Tao é o caminho oculto da realidade. Ele não pode ser visto, mas pode ser vivido. E quem vive em harmonia com o Tao, vive no reino. Em todas essas tradições, há um tema em comum. O paraíso é uma percepção, uma integração com o divino que já existe dentro de nós. Jesus, Buda, os sábios egípcios e as mitologias do passado parecem contar a mesma história com linguagens diferentes. Todos falam de um estado além do ego, de um reino interno, de uma consciência desperta, de um céu que se acessa antes da morte. Mas por que isso foi esquecido? Talvez porque seja mais fácil controlar corpos do que almas livres. É mais fácil vender dogmas e regras do que ensinar a liberdade espiritual. O verdadeiro reino dos céus não precisa de templos de pedra, mas de templos vivos. Seres humanos conscientes do seu próprio poder divino. Então, como entrar nesse reino hoje? Você não entra com uma senha ou um ritual, você entra por despertar. Começa ao silenciar a mente, ao parar de buscar lá fora o que só pode ser encontrado dentro. Começa ao quebrar a ilusão de que você é apenas esse corpo, esse nome, essa história. Como dizia a inscrição no templo de Delfos: conhece-te a ti mesmo, e conhecerás o universo e os deuses. A meditação, a oração sincera, o silêncio interior são portais,
Você não precisa mudar de religião, você só precisa acordar. E se o céu não vier depois da morte? E se o céu só chegar quando você morre agora para o ego, para a ilusão, para o medo? Jesus disse: em verdade vos digo, alguns aqui presentes não provarão a morte até que vejam o reino de Deus chegar com poder. Ele não estava falando do futuro, ele estava falando de agora. O reino dos céus não virá com sinais visíveis, com trombetas ou eventos espetaculares. Ele já está aqui, ele está em você. A pergunta é: você vai continuar esperando? Ou vai começar a lembrar? Se este vídeo mexeu com algo dentro de você, compartilhe. Se você sentiu que uma verdade antiga foi reacesa, curta e comente. O reino está em mim. Lembre-se, você não precisa morrer para ir ao céu. Você só precisa acordar. Muito obrigado por assistir e até a próxima.